estado. Este é o correspondente Guaíba, editado pelo jornalista Luiz Tosca, com chefia de reportagem de Fernanda Bagatini. Levantamento do Detran divulgado hoje aponta aumento de 29% nas mortes de caminhoneiros em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul entre abril de 2020 e março de 2021, em meio à pandemia, em comparação com o período entre abril de 2019 e março de 2020. No mesmo período, houve queda de 10% no número de mortes de outros motoristas em acidentes registrados no estado. No total, 1.586 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no estado entre abril de 2019 e março de 2020, mas esse número caiu para 1.427 nos 12 meses seguintes. Por outro lado, 67 caminhoneiros perderam a vida desde o início da circulação do coronavírus, frente a 52 no ano anterior à prevalência da doença em território gaúcho. O coordenador da assessoria técnica do Detran, Silvério Kist, disse acreditar que o aumento da fatalidade entre os caminhoneiros pode ser o reflexo de uma maior liberdade nas estradas. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão judicial que manteve a continuidade da vacinação de profissionais da educação contra a Covid-19 na cidade de Esteio. Após o município inserir os profissionais da educação no grupo prioritário de vacinação, o MP ingressou com uma ação civil pública solicitando a suspensão da imunização. Entretanto, o Poder Judiciário indeferiu o pedido e manteve a aplicação do imunizante em professores e demais profissionais da rede de ensino. Na semana passada, todos os 800 profissionais da rede municipal de educação foram vacinados com a primeira dose. Para esta semana, está prevista a imunização dos professores da rede estadual e privada, somando 2.000 profissionais. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a indefinição para o governo da China liberar a exportação do insumo farmacêutico ativo necessário para a produção da Coronavac pode afetar o cronograma nacional de vacinação contra a Covid a partir do mês que vem. Há a expectativa de que o insumo seja liberado até a próxima quinta-feira, mas o envio ainda não foi confirmado. O anúncio foi feito pela manhã em São Paulo durante a entrega de 2 milhões de doses da vacina para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Informações do trânsito. A gente monitora agora a perimetral para quem vai em direção à Zona Sul. Destaco 2 pontos mais carregados. Um deles no cruzamento da Oscar Pereira com Aparício Borges. Mais adiante, na Nonoai, chegando na Campos Velho, pouco antes do acesso à Cavalhada, o trânsito também é pesado. Quem opta pela Edivaldo Pereira Paiva, Diário de Notícias, e a Venceslau Escobar encontra agora boas condições. Nas chegadas e saídas de Porto Alegre, o trânsito está fluindo bem. É o caso da Castelo e da Freeway nos 2 sentidos. CDL Porto Alegre. O varejo não pode parar. Acesse cdlpoa.com.br e veja o que você pode fazer pelo seu negócio agora. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. O Conselho Nacional de Política Fazendária divulgou no Diário Oficial da União desta segunda-feira a nova tabela com preços médios ao consumidor final de combustíveis em todo o país. Segundo a tabela, o Acre tem a gasolina comum mais cara do Brasil por R$ 6,23 em média o litro. No outro extremo está o Paraná com R$ 4,85 o litro. O Paraná e o Amapá são os únicos estados nos quais a gasolina comum está abaixo dos R$ 5,00. Em relação ao etanol, o preço mais alto vem do Rio Grande do Sul com R$ 5,32 em média. O presidente Jair Bolsonaro prometeu hoje a um apoiador na frente do Palácio da Alvorada, em Brasília, que as futuras concessões de rodovias federais não vão cobrar pedágio de motociclistas. O político explicou que contratos antigos não podem ser mudados. O eleitor do presidente explicou que havia viajado de Minas Gerais a Brasília de moto e que não achava justo pagar pedágio em rodovias, já que ela é feita por eixo e a moto não tem nenhum. Previsão do tempo. Hoje, na capital e região metropolitana, o sol aparece desde cedo, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e no fim da tarde e sobretudo à noite provocam chuva. O vento sopra fraco do quadrante oeste-norte, mas da tarde para a noite o vento vira para sul e a máxima à tarde atinge entre 23 e 25 graus. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal. Em Porto Alegre, tempo bom agora na Rua Caldas Júnior, 24 graus.
A CPI da pandemia no Senado começa amanhã, segunda semana de oitivas com foco na compra de vacinas contra a Covid-19. Foram convocados para prestar depoimento o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entre outros nomes. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, cuja oitiva estava prevista para a semana passada, será o primeiro a ser questionado pelos senadores. Além deles, a CPI da pandemia também terá depoimentos de 2 representantes da Pfizer no Brasil, Marta Dias, que assumiu o cargo em 2021, e o antecessor Carlos Murilo. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, da Rede, disse no fim de semana que o ex-ministro Eduardo Pazuello pode tentar obter um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não depor como testemunha. Pazuello alegaria que é investigado em um processo por omissões no comando da pasta da saúde na pandemia. Pazuello deve ter comparecido para depor na CPI na semana passada, mas a convocação foi adiada depois que ele disse que teve contato com um ex-assessor contaminado com o coronavírus e pediu depoimento virtual. Segundo Randolph, a avaliação é de que o pedido de Pazuello ao STF tem pouca chance de prosperar, porque o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, tem sido duro ao julgar os temas da pandemia. Senadores governistas decidiram mirar esforços na aprovação de depoimentos de governadores na CPI da pandemia nesta semana, porque os próximos nomes com depoimento marcado na comissão têm capacidade de dificultar a situação do governo federal. Até agora, há requerimentos para ouvir ao menos 4 governadores: Wilson Lima, do Amazonas, João Dória, de São Paulo, Helder Barbalho, do Pará e Rui Costa, da Bahia. Esses estados registram investigações sobre desvios na compra de respiradores, uma das principais frentes que governistas querem abrir na comissão para retirar o foco do governo federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje em Brasília que os investimentos em ciência e tecnologia são fundamentais para que o país possa lidar com desafios existentes na saúde pública. Ele participou pela manhã de um evento para avaliar os resultados parciais de estudos sobre a Covid, envolvendo diagnóstico, tratamento e vacinas, financiados pelo governo federal. O ministro da Saúde pediu mais investimentos da iniciativa privada em pesquisa sobre o coronavírus. Na abertura do evento, que contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, Queiroga pediu apoio do setor privado nas pesquisas nacionais. Ele destacou que nos Estados Unidos, o investimento em pesquisa não é só do setor público e disse que a indústria estrangeira é muito bem-vinda no cenário do fomento às pesquisas. Queiroga destacou que não há outro caminho que não seja a ciência no enfrentamento das questões sanitárias e, sobretudo, de uma situação pandêmica como essa do coronavírus. Para ele, os jovens pesquisadores brasileiros que estudam fora do país deveriam retornar para reforçar os estudos de pesquisa no Brasil. Ouça a terceira edição do Correspondente Guaíba, 6h50 da tarde. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Todo sábado, das 10 às 11 da manhã, você tem compromisso marcado com o Companhia Inteligente Guaíba, direto da Vivar Sleep Center. Um bate-papo com convidados especiais, levando conteúdo, informação e a leveza que um sábado exige, mas com a tradição e credibilidade que somente a Guaíba pode oferecer. Companhia Inteligente Guaíba. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. Em qualquer lugar do mundo. guaíba.com.br. Na Guaíba, boa tarde, Brasil. Com Júlio Ribeiro. Muito boa tarde, Brasil. Segunda-feira,
10 de maio, 24 graus em Porto Alegre, dia lindo. Podia setar, ser sempre assim. Claro, nos meses que a gente tem que sair de férias, podia esquentar um pouquinho mais, mas tá excelente o dia hoje. A semana começa luminosa nesse dia de outono, segunda-feira, 10 de maio. E está no ar mais um programa que traz diariamente as notícias, as informações, a opinião e a análise dos principais assuntos que movimentam a política e a economia brasileira, sempre com grandes convidados, entrevistas e um time qualificadíssimo de comentaristas. O Boa Tarde Brasil, que tem o oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo sempre. Seven, sofisticação e exclusividade na Bela Vista, qualidade Volens incorporadora. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Fé Comércio RS, com você a gente faz a economia girar. E Carrefour, todos merecem o melhor. São 13 horas e 11 minutos e a hora certa tem o oferecimento de CIERS. Conheça o programa de estágios do CIERS. A live já está no ar. Você que está querendo assistir pela internet, Rádio Guaíba Oficial, página da Rádio Guaíba Oficial no Facebook. Assista lá, pegue o link, compartilhe, mande para os teus grupos de WhatsApp, manda, coloca nas tuas redes, posta lá para que o máximo de pessoas possa assistir o programa de hoje, que vai estar excelente. Quer enviar uma pergunta, uma participação, um comentário ao longo do programa? WhatsApp 51, código de área de Porto Alegre, 51 99 388 7532. 99 388 7532. Não tem WhatsApp, só tem Telegram. Procura lá Rádio Guaíba. E se você quer ter um canal direto comigo, eu respondo a todo mundo que envia mensagem, quer mandar pergunta, sugestão, crítica, elogio, enfim. No Telegram, procura Tio Júlio. E aí você tem um canal direto comigo. Também, se você quer ter um canal direto com o programa Boa Tarde Brasil, tem o grupo do programa Boa Tarde Brasil no Facebook. Procura lá nos grupos Boa Tarde, Brasil. Se inscreva, não precisa pagar nada, nem mandar um convite de churrasco para o apresentador. Você passa a receber todos os dias o card do programa em primeira mão. Você pode mandar sugestões, comentar o programa durante o programa, enfim. O Boa Tarde Brasil. Hoje nós vamos tocar um assunto bem pesado, mas é um assunto necessário. Eu vou ler o card e depois nós anunciamos os nossos participantes do programa. Jacarezinho, mais do que um bairro do Rio de Janeiro, é um retrato em preto e branco do Brasil. Por omissão das autoridades, por leniência da lei e pelo beneplácito da justiça, mais recentemente daquela operada pelos comedores de lagosta ao molho de manteiga queimada, criou-se um estado paralelo, dominado, governado e mantido pelo crime organizado. À direita desse retrato, os que desejam que o direito e as leis sejam cumpridas ou cumpridos. E à esquerda, os que vitimizam bandidos e se apressam em defender criminosos. No meio disso tudo, o cidadão que só quer trabalhar, sustentar sua família e viver a vida o mais em paz possível. Mas isso ainda é possível? Para conversar sobre isso e todos os temas correlatos ao que aconteceu em Jacarezinho semana passada no Rio de Janeiro, e que, por certo, é um retrato do país, convidamos, aqui no estúdio está o delegado da 2ª DP de Alvorada, Delegacia de Polícia de Alvorada, Luiz Carlos Rosen, que já foi soldado da Brigada Militar, já foi oficial da Brigada Militar e já há 30 e tantos anos opera na linha de frente, operacional nas Forças de Segurança Pública. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Júlio. Pode chegar mais perto do microfone. Pois não. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes. Estamos à disposição aí para esse debate aí, que vai ser bem profícuo aí durante esse período que estaríamos aqui na rádio. Pela live, pelo link de internet, estão conosco o promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Leonardo Giardin. Boa tarde, Leonardo. Acho que está mutado.
aqui também na live. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Guaíba. Para mim é uma satisfação estar aqui e eu parabenizo, Júlio, o teu programa, a tua produção, a tua iniciativa de tratar desse assunto de uma maneira verdadeira na imprensa, na grande mídia, o que é raro hoje em dia. Nós vemos muita distorção em torno dessas operações que se realizam contra o crime organizado, sobretudo em relação a essa operação Exceptis que ocorreu no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que é algo que precisa realmente ser debatido de uma maneira séria e sem o viés ideológico, o viés de demonização da atuação policial, que sempre tem uma razão de ser, e essa razão é muito grave, e nós tentaremos expor aqui. Uma boa tarde. Esse é o Leonardo Jardim, acho que está desde Passo Fundo. O Leonardo, que durante a semana trabalha em Passo Fundo. E conosco, também pela live, pelo link de internet, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Marcelo Monteiro, Rocha Monteiro. Boa tarde, procurador. Não está nos ouvindo ou não está, ou está mutado? Espera aí. Agora sim. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. Agradeço ao convite para participar do programa. Um abraço aí também para o meu amigo Leonardo Jardim, que estou tendo aqui a oportunidade de reencontrar virtualmente. E vamos lá falar um pouco sobre esse inferno da segurança pública em que se transformou não só a minha cidade, mas toda a região metropolitana do Rio, né? Vamos lá. Eu até brinquei com o Leonardo, com tanto procurador, a gente vai acabar achando, né? Tem procurador. Eu estou procurando bastante tempo. E na trilha sonora do programa de hoje, nós vamos colocar, como o tema inicialmente, a provocação é em cima do que aconteceu no Rio de Janeiro, embora a gente vai tratar do Brasil inteiro. Eu coloquei um sambista carioca do tempo em que o Rio de Janeiro vivia tempos mais tranquilos, pelo menos não tão dominado como hoje pelo crime organizado, o João Nogueira. Hoje nós teremos a trilha sonora do João Nogueira. Eu queria começar pelo lado operacional da coisa. Eu queria conversar com um policial, delegado de polícia, mas antes disso, há 30 anos, na linha de frente, combatendo bandido. Eu até brinquei aqui na antessala do estúdio com o Luiz Carlos Rosen, se ele atira livros para os bandidos. E aí, Luiz Carlos? Certamente não, né, Júlio? Um abraço aí pros doutores aí, Marcelo e Leonardo aí. É uma satisfação estar debatendo com os senhores aí nessa live. Bom, Júlio, a gente, para tratar desse assunto, nós temos que tratar de forma técnica. Eu ouvi já de lá para cá, depois dessa operação policial, uma série de opiniões, depoimentos, enfim, ranger de dentes. Duas me chamaram a atenção, né? Uma de uma jornalista que disse que os delinquentes não utilizaram as armas porque não sabiam atirar, né? Então os policiais não foram alvejados porque os delinquentes. E um outro operador do direito me perguntou por que a polícia não vai desarmado para esses confrontos, porque aí, se for desarmado, os delinquentes não vão atirar também, porque vão ver que a polícia está desarmada e vai ser um embate. Foi piada. Não, foi verdade. Foi verdade. Meu Deus, meu Deus. O embate vai ser corporal, né? Aí, bom, enfim. Mas vamos tratar a coisa de forma séria. Toda e qualquer operação policial, ela é precedida de uma investigação. De uma investigação formal, e não foi e foi o que ocorreu aí no Jacarezinho. A gente está conversando sobre o Jacarezinho. Ali foi uma investigação feita e ali se chegou à conclusão que havia aliciamento de menores de idade pelo crime organizado. Uma comunidade de aproximadamente 40 mil habitantes, né, subjugada pelo Comando Vermelho, e uma comunidade que precisava de uma resposta do Estado para que o crime ali que estava ocorrendo cessasse, ou pelo menos que o Estado estivesse presente, dando esse direito fundamental aí de segurança pública para aquela comunidade.
Então, é uma investigação complexa, tendo em vista que a localidade, as técnicas, só para ter um exemplo, dificilmente alguém da comunidade iria prestar um depoimento acusando algum traficante, tendo em vista a lei do silêncio, o medo que é imposto. Então, é uma investigação complexa por parte da polícia e que levou a identificação de vários delinquentes, vários traficantes e objetos de ilícito, como armas, drogas, enfim. Então, uma investigação dessa magnitude, ela exigia. Muita gente diz que não houve inteligência. Claro que houve inteligência. Como é que não vai ter haver inteligência? Se descobriu quem eram os traficantes, os locais onde estavam as armas, os mandados foram expedidos. Não tem como dizer que não houve inteligência. Depois do primeiro tiro, não. Aí vamos lá. Né? Se desencadeou, então, essa operação, né? Uma operação policial naquele local, só para. Ali, uma operação policial, quando se vai dar início a uma operação policial, já tinha um mapeamento feito, toda a tecnologia envolvida para que os policiais tivessem a certeza dos locais e queriam cumprir os mandados, fazer as prisões. Só que, o que acontece? A inteligência ela vem anterior da operação. Aí, uma operação onde os policiais são recebidos a tiros, né? E foi uma operação diferente, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, os marginais, eles atiram e fogem da polícia, vão tentar se... Eles resistiram à ação. Houve uma resistência à ação policial e não havia outra alternativa ali que não fosse um confronto e uma atuação policial, no mínimo, com a mesma severidade, ou seja, a utilização de armas de fogo de grosso calibre. Então foi o que ocorreu. Mas aí eu queria colocar o Leonardo Jardim nessa história, porque parece que houve, pelo menos, informações de que os policiais teriam encontrado cópia do relatório enviado pela polícia ao Ministério Público, que este deveria comunicar ao STF, segundo determinação do STF. Não sei se isso é bem exatamente assim, mas essa inteligência da bandidagem também funcionou e conseguiu vazar isso dentro do âmbito do Ministério Público. Isso de fato aconteceu, é possível acontecer, e há alguma ação do Ministério Público para que isso não ocorra mais, para identificar quem é o X9, não? Jardim. Olha, Júlio, eu acredito que até o Marcelo, que é procurador lá do MP do Rio de Janeiro, tem mais condições de responder essa questão do que eu, porque se houve vazamento, ocorreu em algum local ali dentro do sistema de justiça criminal, né? Porque nós tínhamos aí uma ação policial embasada em decisão judicial, em cujo procedimento tramitava em segredo de justiça. É evidente que sempre existe a possibilidade de vazamentos nessas situações. Eu tenho certeza que o Ministério Público do Rio de Janeiro já está empenhado em descobrir o que efetivamente aconteceu para que os traficantes já estivessem esperando a polícia. Agora, os traficantes estavam esperando a polícia chegar, já não era de agora, né? Porque essa proibição do STF de que se fizessem operações nos morros sem uma efetiva necessidade, extrema necessidade, e sem a comunicação ao Ministério Público dessa operação, ela não proibiu, porque o STF não poderia proibir operações modo absoluto nos morros, até porque o STF não tem autoridade para conceder um território inteiro ao Comando Vermelho, de maneira que ele não possa jamais ser incomodado no seu castelo, no seu feudo. Evidentemente, isso não poderia ter acontecido. Mas essa decisão do STF, embora essa não tenha talvez sido a intenção do STF, ela acabou criando um mecanismo inibidor da atuação da polícia, que encorajou os traficantes a, inclusive, ter tranquilidade para criar barreiras de engenharia física ao acesso dos policiais lá e dar um passo adiante no processo de resistência, vamos dizer assim, a uma invasão que é cometida, que é praticada pela polícia, uma invasão, modo de dizer, porque na verdade está tentando retomar um território que está dominado,
Mas fazendo com que, ao invés de resistir, eles atacassem a polícia. Inclusive, a primeira morte que aconteceu foi a do único inocente até agora identificado, que é a do policial André. Viu, doutor Leonardo? Inclusive, doutor Leonardo, o André foi a vítima ali, o policial, e nós tivemos outros 2 policiais baleados. E isso muitas vezes não é colocado na questão. Foi para desobstruir, foi feito, saíram do caveirão para desobstruir uma. Exatamente, eles foram desobstruir a via. E aí, nesse momento aí, eles estavam esperando, sabiam que os policiais iam sair daquele caveirão. Eles sabiam, para te tirar aqueles objetos que estavam ali na frente do caveirão, os policiais teriam que descer, e foi o que foi feito. Desceram ali e os policiais foram abatidos. O Leonardo falou que não foi essa a intenção. Uma emboscada. Exatamente. Tu falaste, Leonardo, que não foi uma intenção dos policiais. Não foi intenção do STF, do Edson Fachin, que isso acontecesse. Eu quero crer que não. Não. Mas eu quero crer que não. Nenhum julgador, nenhum juiz de primeira instância, quanto mais um presidente, um membro da Suprema Corte, toma uma decisão sem saber as suas repercussões. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que se proibir a polícia de subir o morro, óbvio que o morro vai virar cada vez mais um feudo, um enclave com leis próprias, com domínio próprio, enfim. Eu quero repassar então para o Marcelo. Como é mesmo o nome daquele lugar que o pessoal diz que está cheio de boas intenções? Tem um lugar que o pessoal comenta, né? É cheio de... É o céu. É o céu. O céu. Não, acho que não é o céu, não, mas tem um pouquinho mais embaixo. Ô Marcelo, houve esse vazamento do MP e outra. Eu gostaria que tu desse para nossos ouvintes, que é do Brasil inteiro, mas especialmente aqui do Rio Grande do Sul, que não tem a noção, como é que é onde fica, como é que é essa comunidade do Jacarezinho e qual é a situação antes da operação policial? Tá, deixa eu começar pelo vazamento, né? Ao que tudo indica, a coisa não partiu do Ministério Público. Foi pelo que se tem até agora, né? Precisa apurar mais. O juiz, quando deu o despacho recebendo a denúncia, a petição inicial, é a acusação formal, né? Vou tentar falar de uma maneira que o leigo compreenda, porque nem todo mundo que está nos ouvindo é bacharel em direito, né? Mas essa denúncia, o promotor faz a acusação formal, né? Acusando lá aqueles camaradas de tráfico, etc. E, ao mesmo tempo, numa peça em separado, mas ao mesmo tempo, ele pede ao juiz que decrete a prisão. Tá? O juiz, na mesma decisão, tá? Ele recebeu a denúncia, ou seja, ele admite a acusação para que se instaure um processo, tá? É a partir desse momento que a pessoa passa a ser oficialmente, está na condição de réu, né? Mas ele também atendeu o pedido de decretação de prisão preventiva, mandou prender todo mundo, né? Decretou a prisão, expressam seus mandados de prisão, etc. e tal. E tornou, nesse momento, o processo público. Né? E aí não pode. Quer dizer, você receber a denúncia, isso pode ser uma decisão, deve ser pública. Né? Mas a decisão de mandar prender, ela não pode ser tornada pública por razões um tanto ou quanto óbvias, né? Antes do sujeito ser preso. Né? Então, o que aconteceu foi aí talvez um descuido. Eu não conheço o juiz, eu já tive informações de colegas que a princípio se trata de um profissional correto, mas pode ter sido aí um descuido grave, né? Ele tornou público, vai para o advogado do traficante, dali a pouco vai para o traficante, é óbvio, né? Então, parece que foi essa a situação. Mas eu queria concordar com o Jardim quando ele diz que preparar para receber a polícia, o crime organizado já vem se preparando, independente da decisão ter sido vazada ou não, e vem se preparando com muita tranquilidade, né, desde junho de 2020, quando essa infeliz decisão do ministro Fachin, depois referendada, se não me engano, por 8-3 pelo plenário, né, começou a vigorar, né? Então, eu sou vice-presidente do Conselho de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, que reúne, aqui não temos mais secretário de Segurança, então é o secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar, secretário de Administração Penitenciária,
secretário de Defesa Civil, comandante do Corpo de Bombeiros, enfim, toda a cúpula da segurança pública, mais 2 representantes do Judiciário, o desembargador é o presidente, 2 do Ministério Público, eu e um outro colega, e eu sou o vice-presidente. Então a gente se reúne periodicamente com toda essa cúpula da segurança e tem, naturalmente, acesso a informações, nem todas a gente pode divulgar, né? Mas a gente vem acompanhando desde então, eu vi fotos, depois se tornaram públicas rapidamente, né? Posso falar sobre elas sem nenhum problema. Né? Depois da proibição de operações policiais, né? Houve um aumento extraordinário na construção de bloqueios, de barricadas, né? Para impedir o acesso de viaturas policiais, e de casamatas daquelas que a gente vê nos filmes, né, da Segunda Guerra Mundial, de onde o traficante protegido, ele pode com calma mirar, apontar o seu fuzil para o policial, mirar e matar o policial como matou o André Frias, com um tiro certeiro na cabeça, né? Então eu vi fotos dessas casamatas, essas fotos chegaram a ser divulgadas na época, né? E é uma coisa impressionante, né? Eles põem lá aqueles sacos para fazer ali a proteção, constroem alvenaria mesmo, né? Lugares com um furo para passar o cano do fuzil, o lugar para fazer a mira. Então, assim, eles vêm se preparando, né? Com muito mais tranquilidade. Ô, Marcelo, se arrumando mais. Ô, Marcelo, posiciona o nosso ouvinte aí sobre o Jacarezinho, como é que é, onde fica, qual é o tamanho dessa comunidade e qual é a situação. Jacarezinho é uma comunidade grande, é uma comunidade plana, né? No Rio muitas comunidades são em morros, né? Favelas em morros, né? O Jacarezinho é uma comunidade plana, né? Muito grande, né? Mas muito extensa realmente, densamente povoada, como são as comunidades do Rio de Janeiro, de um modo geral, né? E é uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, né? No Rio de Janeiro nós temos 3 facções, né? O Comando Vermelho, que é a que domina o maior número, 3 facções do tráfico, que domina o maior número de comunidades, depois o terceiro comando, e depois o ADA, Amigos dos Amigos, que tem, tem uma participação, digamos assim, mais modesta, né? E grande parte da criminalidade aqui do Rio de Janeiro decorre de disputa de territórios entre essas facções. Tá? Entre essas facções. Nós temos até perto de onde eu moro, uma comunidade, uma favela chamada Rocinha, que é muito grande, tá? E que em lugares diferentes dessa comunidade, facções diferentes dominam e de vez em quando você tem ali situações muito, muito difíceis, né? O povo ali, os moradores, que são na imensa maioria, são trabalhadores, são pessoas honestas, né? E estão ali no meio do fogo cruzado, não entre polícia e traficante, mas entre traficante da facção A e traficante da facção B, né? Eu não sei se o ministro Fachin considera isso uma situação excepcional, porque ele diz que só admite polícia em situação excepcional. Vai ver, ele acha que isso é cotidiano. É que isso virou normal. Isso virou normal pro STF. Ele deve achar que isso é normal. Tá? Então, hoje no Rio são 1.413 comunidades dominadas pelo crime organizado. 81% são dominadas por tráfico. Facções que nasceram do tráfico. Eu não gosto mais de chamar de traficante, porque eles hoje roubam carga, roubam banco, roubam carro, praticam homicídios, né? O tráfico é de onde eles surgiram. E 19% são dominadas pela milícia. Tá? É até interessante essa questão da milícia, depois a gente pode falar. Nós vamos ampliar esse assunto no próximo bloco, Marcelo, nós temos que chamar o intervalo. Vamos ao primeiro intervalo do Boa Tarde Brasil desta segunda-feira, 10 de maio, na voz do João Nogueira, Poder da Criação, e depois voltamos já conectados com o Cláudio Goldstein, empresário Cláudio Goldstein, presidente do Conselho da Instituto Floresta, que tem, de alguma forma, ajudado a aparelhar melhor a polícia do Rio Grande do Sul. Voltamos na sequência com o Boa Tarde Brasil. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere.
sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez. E se as suas compras no Carrefour se transformassem em recompensas? Para isso, só baixar o novo app Meu Carrefour, concentrar suas compras nas nossas lojas. Assim você junta moedas que podem ser trocadas por recompensas. As compras também valem para o app, site, drogarias e postos. E pagando com o seu cartão Carrefour, você tem ainda mais vantagens. Sem contar que economiza, ativando cupons de descontos exclusivos dentro do aplicativo. Então não perca tempo, baixe o app e aproveite. Com o app Meu Carrefour é assim, quanto mais Carrefour, mais recompensas para você. Carrefour, todos merecem o melhor. O Seven está pronto para morar. E você, está pronto para ser um dos 7? No ponto mais alto da Bela Vista, em frente à Praça Gustavo Langes, o Seven foi projetado para oferecer sofisticação em todos os detalhes. São unidades de 307 metros quadrados e a exclusividade que você merece. Conheça o Seven e venha viver a cidade de um ponto de vista sem igual. Volens Incorporadora, transformando momentos em história. Porto Alegre é uma cidade que estende a mão para quem precisa de ajuda. E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não têm como manter a família aquecida. Faça parte da campanha Poa que Doa. Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos. Acesse prefeitura.poa.br/Poa que Doa e saiba como participar. Poa que Doa, a Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece. Prefeitura de Porto Alegre. Com 70 anos de história, a Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, é a entidade fundamental na cultura e ciências médicas no estado. E neste momento, alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus. Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. Associação Médica do Rio Grande do Sul, orgulho em promover a medicina há 70 anos. Faça parte dessa história. Seja associado a Amhiggs. Acesse amhiggs.org.br ou acesse nossas redes sociais. Agende-se. Dia 12 de maio, das 12 às 13h30, acontece o evento Tá na Mesa, com Fausto Camilotti, diretor-presidente da CCR Via Sul, abordando o tema Investimentos em Infraestrutura Rodoviária no Rio Grande do Sul. Evento online com transmissão pelo site da Federasul e canais do YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe! Realização Federasul. Patrocínio Diamante, Icatu Seguros e Rio Grande Seguros. Patrocínio Ouro, Agibank, Badesul, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons Tecom Rio Grande. Cooperação Sebrae RS. Apoio Bolsa de Arte, Dinamize, Procempa e Seletos. Evoluir sempre. Esse é o pensamento que acompanha a Dr. Clean há 25 anos. É olhar a evolução humana junto com a ciência. Por isso, desenvolvemos pessoas e infraestruturas com base na excelência e na tecnologia. É crescer com responsabilidade. São milhares de médicos atendendo mais de 100 mil beneficiários para a saúde de nossos clientes estar em ótimas mãos. Dr. Clean, 25 anos. O plano é simples. Viver bem. Estamos apresentando Boa Tarde Brasil. Estamos de volta, Boa Tarde Brasil, desta segunda-feira, 10 de maio. Nós estamos tocando hoje um assunto bastante intrincado. Tem muitas nuances nesse assunto sobre... o Jacarezinho é o ponto de partida. A operação ocorrida semana passada no Jacarezinho é o ponto de partida para a gente analisar
o domínio do crime organizado no Brasil e a leniência das leis, a frouxidão das leis, a leniência da justiça, enfim. O Boa Tarde Brasil, que tem o oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Seven, sofisticação e exclusividade na Bela Vista, qualidade Volens incorporadora. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Fé Comércio RS, com você a gente faz a economia girar. E Carrefour, todos merecem o melhor. São 13h41 e a hora certa tem o patrocínio de CIERS. Conheça os programas de estágio do CIERS. Pensar não dói, com Cláudio Goldstein. Hoje nós estamos tratando um assunto que é bastante caro ao Cláudio Goldstein, que é a segurança pública, o enfrentamento à violência, especialmente enfrentamento ao crime. E nessa guerra, às vezes há uma falta de paridade entre o equipamento, as condições dos criminosos e as condições das polícias, seja civil ou seja militar. Tá vazando um áudio aí. E o Cláudio Goldstein, como presidente do Conselho do Instituto Floresta, tem atuado muito fortemente em ajudar a aparelhar a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Isso ajudou em quanto à diminuição da criminalidade no Estado, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Leonardo, ao Marcelo. Vamos dar um número só para começar, um spoiler, depois eu vou para os tópicos aqui que eu marquei para não me esquecer de mencionar nenhum. Redução de 80% no número de latrocínios em Porto Alegre após equipar as polícias civil e a polícia militar de forma minimamente decente em algumas unidades de ação e alguns batalhões da cidade de Porto Alegre. Isso foi o que aconteceu no primeiro trimestre de 2018, nós fizemos as entregas em março de 2018, comparando com o primeiro trimestre, que era março de 2019. Agora, o pessoal dos direitos humanos, enfim, da esquerda, vão me xingar, vão começar a me procurar para me xingar, mas o que eu vou dizer aqui? Esse é o número que mais nos interessa. Latrocínio é um número que identifica, que demonstra claramente um crime do bandido contra um cidadão de bem, na esmagadora maioria das vezes, né? Porque nós temos a situação de guerra de tráfico, de índices de homicídios, que aí entra tudo para a estatística, e eu busquei aqui alguns números nos nossos materiais do Floresta, vou tomar alguns segundos aqui do meu comentário para falar sobre isso em seguida. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar o CORE, a Polícia Civil, e o BOP, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela coragem que usualmente eles têm, esse trabalho profissional que eles fazem e que tem sido impedido pelo STF, que é entrar nas comunidades onde a maioria da população é de bem, é carente, mas é trabalhadora, busca ganhar a vida e viver a vida em paz e tem que conviver com a criminalidade que teve essa carta branca aí do STF, esse salvo-conduto nos últimos meses para trabalhar livremente, como já vem sendo comentado aqui no programa de hoje, e é um absurdo. Os números, Júlio, nós temos Porto Alegre, eu já vou para eles mostram o avanço da criminalidade. Porto Alegre tinha a fama de ser uma cidade segura, o Rio Grande do Sul de forma geral, e esses números cresceram ao longo dos anos, ali nas últimas décadas. Então, nós pegarmos números de 1995, número de homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil tinha 23, Porto Alegre tinha 21. Em 2005, o Brasil tinha 25 homicídios por 100 mil habitantes, Porto Alegre já tinha 40. Em 2015, o Brasil tinha 28, Porto Alegre 46. Em 2016, que foi quando aconteceu um episódio trágico, mais um, que motivou o desvio do trabalho do Floresta, que estava sendo criado para não só a educação, mas também segurança pública,
Foi o caso daquela mãe que foi assassinada com um tiro na cabeça na frente do filho na saída da escola, por um rapaz que já tinha cometido 4, 5 crimes naquele mesmo dia e que tinha antecedentes, ele devia estar na cadeia há muito tempo e não estava. Naquele ano de 2016, o Brasil tinha 29 homicídios por 100 mil, Porto Alegre 55. Porto Alegre estava entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Então nós decidimos agir. O objetivo era achar uma forma de criar mecanismos para equipar decentemente a polícia. Nós não podíamos nos envolver e o Estado quebrado, como estava, vindo de governos petistas, o Estado vinha quebrado, não tinha condições de contratar, de aumentar efetivo, né? Era só a reposição de quem ia se aposentando, saindo da ativa. Nós fizemos um movimento para equipar com 14, quase 15 milhões de reais algumas áreas da Polícia Civil, da Brigada Militar, e aqueles equipamentos e uma sequência de ações que nós fizemos para valorizar os policiais, para motivar os policiais, aquilo lá teve um resultado, aquilo lá mexeu com o governo do Estado na época também, e com parlamentares que começaram a buscar emendas para comprar mais equipamentos. Então, naquele período não foram só as doações do Floresta, teve várias outras doações que seguiram puxadas por esse movimento que nós começamos, mas foram centenas de equipamentos de rádio, de vigilância, de uniformes para as forças especiais, para o BOP. Quantas armas teve? Quantas armas foi comprado? Nós entregamos quase 3 mil armas, mais de 2.500 pistolas Glock, que até foi a primeira compra, que depois o valor comprado à vista, né, muito barato, nós compramos na época, fuzis T4, outros fuzis importados da marca Armalite. Foi a primeira polícia a usar Glock na tropa, na rua, né, no dia a dia. Então isso teve um impacto na moral da tropa muito, muito importante. E eu me lembro de relatos na época do pessoal, principalmente depois virou o BOP, né, mas era o GAT na época aqui da Brigada Militar, o pessoal da Polícia Civil, dizendo que depois de décadas eles tinham ocorrências onde eles iam para o mato atrás de criminosos fortemente armados, aqueles assaltantes a banco que faziam cordão de reféns no meio da rua aqui no interior do estado, e a polícia começou a ir para o mato sabendo que estavam melhor armados do que os criminosos. Porque até então eles iam para o mato sabendo que tinham inferioridade em equipamentos. Eles se baseavam só no treinamento, no treinamento, na habilidade, na coragem de cada agente, de cada policial. Deixa eu fazer Deixa eu só fazer um comparativo aqui. A gente vê essa diferença do treinamento. Deixa eu só fazer um comparativo, perguntando para o Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, como é que há um gap muito grande entre as condições de armas, de munição, de equipamentos da polícia e dos bandidos aí no Rio, Marcelo? Está mutado. Estamos conversando aqui com... Desculpe. Opa. E aí, Marcelo? Tem uma discrepância muito grande, não? O Cláudio estava falando sobre esse episódio, agora estava como que passando um filme na minha mente, porque isso foi a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, né? Durante muito tempo. Hoje melhorou, né? Mas nós tivemos um governador aqui no Rio há muitos anos. Ele foi antes governador de um outro estado aí, mas eu não estou me lembrando qual é o outro estado. Começa com o Leonel, não termina com o Brizola, não? Não lembro. Mas aí ele proibiu. Ele fez o que o Supremo fez, né? Ele fez exatamente o que o Supremo fez. Proibiu taxativamente a polícia do Rio de Janeiro de subir, né, de entrar nas comunidades, de subir no morro, com uma atenuante, né? Ele tinha a legitimidade do voto popular para decidir a política de segurança pública. Decidiu, a meu ver, muito mal, né? Mas pelo menos tinha isso, né? O Fachin não tem nem isso, né? Os ministros não foram eleitos por ninguém para administrar a segurança pública. Mas, enfim, e com isso, o tráfico começou a investir em fuzil. Estamos falando de anos 90 ali, né? Início dos anos 90. E nós vivemos uma situação, durante muitos anos, em que a polícia tinha que enfrentar os traficantes, a polícia com revólver e pistola, tendo que enfrentar traficante de fuzil, né? A polícia do Rio de Janeiro só foi começar a adquirir fuzis, né, para ter um mínimo, né, de paridade de armas
muitos anos depois. Essa foi a nossa realidade durante muito tempo, uma situação terrível, né? Porque o teu inimigo está de fuzil e você está com aquele 38 ali, quer dizer, um negócio extremamente desigual. Hoje ainda, tá? Nós observamos no Jacarezinho a apreensão, não sei se vocês devem ter percebido isso, munição antitanque, tá? Munição para destruir tanque, como a polícia não tem tanque, é para destruir os blindados da polícia, tá? Então, ainda é assustador o nível da munição que a bandidagem tem acesso aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu perguntar a polícia, porém, está melhor equipada. Deixa eu perguntar para o operacional. Deixa eu perguntar para o operacional que está aqui na nossa conversa, que é o delegado Luiz Carlos Rosen. Tens encontrado bandido muito melhor armado ou a coisa deu uma equilibradazinha, o Rosen? Olha, nós aqui no estado, aqui, claro, comparado com o Rio de Janeiro, aqui a criminalidade é bem menor e comparado inclusive com a questão do poderio bélico do delinquente aqui, mas aqui, se aprende muito fuzil, muita arma, muita munição aqui também, né? E nosso armamento aqui, ele é compatível, né, com as nossas operações. Nossas operações elas são feitas como foram preparadas as operações, essa operação do Jacarezinho. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa questão do Jacarezinho. Eu não consegui terminar hoje, Júlio. A grande questão é o seguinte, ó, quando você vai fazer uma operação policial, é feito todo um planejamento, tudo, inclusive, né? Então vai se levar o armamento necessário, o pessoal necessário, é feito todo um levantamento do local então cada policial sabe o que vai fazer, tem a sua função pré-determinada pelos comandantes de operação e o que eu estou enxergando é que esse uso progressivo da força que se está se exigindo do policial mais do que ele pode dar. Você imagina o seguinte, no uso progressivo da força tem doutrina dizendo que o policial, ele num confronto, ele tem que dar oportunidade pro delinquente pensar e parar de atirar no policial. Então me parece que essa legítima defesa, essa excludente de licitude, quando se trata do policial, é uma exigência muito maior. Mas deixa eu lembrar pro Marcelo, que não é daqui, houve um secretário de segurança pública aqui de um governador aqui no estado, o Marcelo, que dizia assim, que o policial tinha que primeiro dizer, estou armado e vou atirar. Ele tinha que fazer um discurso, antes pro bandido, né? Existe uma portaria interministerial de 2002, se eu não me engano, que ela realmente, a interpretação que foi dada para ela foi muito extensa, né? O policial hoje, você imagina naquela situação do Jacarezinho, aquele monte de munição, aquele monte de arma longa aí que foi descrita aí pelo procurador, o que queriam que os policiais fizessem ali? Eu sinceramente, eu não consigo entender. Faltou inteligência, mas como inteligência? Ali foi um embate entre as forças de segurança e aqueles delinquentes. Não existia outra alternativa que não. Agora, me disserem, houve execução. É bom que seja investigado tudo isso aí, mas no primeiro momento aquela ação da polícia foi legítima. Não teria outra Cláudio, coisa a fazer. E aí, Cláudio Goldstein? Pô, Júlio, eu concordo com o delegado, desculpe, eu não tinha cumprimentado o delegado ainda, não aparece aqui para mim no vídeo. Luiz Carlos Rosen. Tudo bem, delegado? Ele é delegado numa área bem tranquila ali, ó. O Cláudio, ele é delegado numa área tranquila ali em Alvorada. Tá no topo das estatísticas, né? mas o que eu me lembro sempre é o seguinte, eu guardei há muitos anos, uma vez eu assisti uma cena de uma perseguição nos Estados Unidos, nunca vou me esquecer disso, que terminou com um rapaz preso. E aí depois que acalmou, eu estava nas proximidades, perguntei para um policial o que tinha acontecido. E ele só me disse o seguinte, ele não parou. Eu disse, como assim ele não parou? Ele disse, ele viu que eu era estrangeiro e o policial me disse, olha, o jeito mais fácil de se meter em encrenca nos Estados Unidos é não parar se a polícia mandar parar. Fato número 1.
Aí eu continuei conversando com eles, mas vem cá, por que esse aparato todo? Eram várias viaturas, um monte de policiais, e era um rapaz que tinha furtado alguma coisa numa loja. E ele disse, não, aqui nos Estados Unidos, a nossa resposta ela tem que ser desproporcional para qualquer crime. Vai ser desproporcional no número de policiais, no número de viaturas perseguindo um carro e no número de tiros que nós vamos dar num indivíduo que saque uma arma e atire contra um policial. Ou avance contra um policial com a intenção de fazer mal a ele. E aquilo lá me marcou, isso foi muito antes do Instituto Floresta, e depois conversando com outros policiais, com outras pessoas, nós entendemos que, de fato, a resposta ela tem que ser desproporcional, e é um desproporcional que não é para executar ninguém do outro lado, é para não deixar que o bandido que não tem nada a perder, que está com uma arma de fogo ou com uma faca, avance contra o cidadão indefeso ou contra a própria polícia. Né? O cidadão de bem ou policial, ele tem que proteger a sua vida dos seus colegas. Ele tem que proteger a vida das pessoas que estão atrás dele, né? Das famílias, dos trabalhadores. Então, essa é a realidade. Então, se um cara não abaixa a arma, se o cara não se rende, aí tem um outro fator que o Leonardo vai me confirmar, em muitas comunidades no Rio de Janeiro, claro, tem o outro lado de que o rapaz que está lá, cooptado pelo tráfico, trabalhando, com um fuzil na mão, trabalhando entre aspas, né? Se ele se render e ceder a posição para a polícia, talvez ele seja executado depois, porque a justiça vai soltar ele rapidinho, em horas ou poucos dias, e ele talvez seja executado pelo próprio tráfico depois, ou a família dele perseguida. Isso envolve outros problemas, mas só demonstra que esses caras não têm nada a perder, não têm escrúpulos. E aí vale uma outra máxima que eu aprendi, ela é relacionada à guerra, no caso, de novo, vou citar o exército dos Estados Unidos, mas vale para qualquer exército de países aqui do Ocidente, que é o seguinte, um civil com uma arma na mão que atire contra um militar não é mais um civil. É simples. Né? Não existe... Ele perde os seus direitos ali, né? Ele assumiu um risco, né? Ele colocou numa situação que ele está tentando matar alguém. Ele pode ser morto. E aí vale a experiência, o treinamento, muitas vezes com armamento até inferior, mas a experiência, o treinamento, a organização das forças de segurança vão fazer com que eles sejam mais efetivos na hora dos disparos, porque eles têm que acertar o cara que está com um fuzil na mão, escondido atrás do muro de uma casa de família, com pessoas inocentes lá dentro. Ele tem que acertar o tiro. Tá certo. O vagabundo que está tirando para o lado. Tá certo, Cláudio, nós estamos encaminhando agora para as 2 horas, temos o Guaíba Notícias, e aí na volta eu quero botar mais o Leonardo Jardim, tá muito quietinho aí em Passo Fundo, te cuida aí em Passo Fundo, meu amigo, terra do meu sogro, minha sogra, hein? Aí quem manda são os Portela, viu? Não, onde tem sogra é perigo, tem que cuidar. Vamos ao intervalo comercial com o espelho do João Nogueira. Voltamos na sequência com o Luiz Carlos Rossi aqui no estúdio, Marcelo Rocha Monteiro no Rio e o Leonardo Jardim Passo Fundo. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país, o pai de anel no dedo e dedo na viola, sorrir. Rádio Guaíba, informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. 2 horas, em Porto Alegre, 24 graus. A UGIRME Sindicato começou pela manhã uma vigília em frente ao Palácio Piratini, na área central de Porto Alegre,
A entidade de classe reivindica a publicação imediata das promoções dos policiais civis gaúchos. Na próxima quinta-feira será realizado um ato público de protesto a partir das 10h30 da manhã. Neste dia, as manifestações no interior devem ocorrer diante das delegacias de polícia. Começou hoje o prazo para que os selecionados para bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos, relativo ao primeiro semestre de 2021, entreguem à instituição de ensino pretendida a documentação comprovando as informações declaradas no ato de inscrição. A documentação pode ser encaminhada por meio eletrônico até quinta-feira. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Informações do trânsito. Olha, uma das vias mais pesadas nesse momento no trânsito na capital é a Carlos Gomes. Ela está inteira congestionada para quem vai à Zona Norte até o cruzamento da Plínio Brasil Milano. A Goethe é uma alternativa melhor. Temos também trânsito lento na Protásio Alves, para quem segue no sentido da Osvaldo Aranha, a partir da Lucas de Oliveira e até o cruzamento da Ramiro. Pela João Pessoa, lentidão desde a saída da Bento Gonçalves até o cruzamento da Avenida Ipiranga. Isso para quem segue no sentido centro por conta de obras. Nossos carros também precisam de cuidados. Por isso, mesmo neste momento, a rede Chevrolet está aberta e pronta para cuidar do seu carro. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 24 graus. Em reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, na manhã desta segunda-feira, governadores voltaram a reforçar a necessidade do avanço da imunização contra a Covid-19 no país, que segue vagarosa devido à falta de insumos e vacinas. Os dirigentes também destacaram a necessidade de reforço dos repasses federais para o investimento no sistema de saúde de estados e municípios que podem enfrentar dificuldades em virtude de um possível recrudescimento da pandemia no país. O governador do Piauí, o petista Wellington Dias, coordenador do tema da vacina no Fórum Nacional de Governadores, destacou a importância da vacinação dos brasileiros para que a imunização nacional não fique em disparidade com países mais desenvolvidos. Guaíba Notícias, próxima edição às 15h. O Internacional vai à Venezuela para manter a liderança no Grupo B da Libertadores da América. Nesta terça-feira, a partir das 6h40 da tarde, direto do estádio Pueblo Novo, na Venezuela, Deportivo Táchira Internacional. A partida marca o retorno do vacinado e vitaminado Orestes de Andrade nas narrações. Rapaziada, na banca do gol do Internacional, 0-0 Libertadores América. Todo mundo no interior da grande área, ali pertinho da marca da Cal, no pênalti, esperando o cruzamento. Cruzou, atenção, bola tocada de cabeça, gol do Inter! Gol! Comentários de Carlos Guimarães, reportagens de Bruno Ravazoli. No plantão, Eurico Quadros. E às 5 da tarde você já acompanha tudo sobre a partida entre Táchira e Inter no Esperando Futebol. E após o jogo, toda a repercussão no vestiário da Guaíba com Cristiano Silva. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Fiat. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fetraf RS. Bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Henriques e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Com o programa de aprendizagem do CERS, você qualifica o seu time e regulariza a sua empresa de acordo com a lei da aprendizagem. Saiba mais pelo telefone 51 3363 1000 ou em cers.org.br.
A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente. Com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados, em ambientes individualizados com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua. Viva Santa Maria, 163 anos. #Celebre com Cuidado. No mês de aniversário da cidade, nós preparamos uma programação com atrações para todos os estilos. Vai ter literatura, esporte, teatro, artes visuais, música e até um parabéns a você especial no dia 17 de maio, com muita emoção e muita segurança. Apoio Teatro 13 de Maio, Construtora Jobim e Corsan, realização Prefeitura Municipal de Santa Maria. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Bank ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Semeou ou vai semear trigo e quer colher ainda mais nessa safra? Então preste atenção nesta oportunidade. A Biotrigo realizará seu webinar técnico Brasil no dia 12 de maio, às 8h30 da manhã, com transmissão online pelo YouTube e Facebook da Biotrigo. Participe e saiba como colher mais trigo em menos tempo. Acesse o site www.biotrigo.com para conferir a programação completa e garantir a sua inscrição. Sou de Porto Alegre, boa que cuida, que alimenta, boa que ajuda, boa que aquece, que fortalece. Eu sou de Boa que Doa. Faça parte da campanha Boa que Doa e doe alimentos e agasalhos para espantar o frio de quem mais precisa. Acesse prefeitura.coa.br/Boa que Doa e saiba mais. Eu sou de Boa que Doa. Prefeitura de Porto Alegre. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Estamos apresentando Boa Tarde Brasil. Estamos de volta, Boa Tarde Brasil, desta segunda-feira, 10 de maio. 24 graus em Porto Alegre, cidade, uma tarde linda de céu azul. Outono clássico. Estamos conversando hoje. O Boa Tarde Brasil, que tem o oferecimento de Cine de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Seven, sofisticação e exclusividade da Bela Vista, qualidade Volens Incorporadora, Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Fé Comércio RS, com você a gente faz a economia girar, e Carrefour, todos merecem o melhor. Estamos conversando hoje sobre o ocorrido em Jacarezinho, mas tentando traduzir isso para a realidade brasileira. Conosco aqui no estúdio, o titular da segunda Delegacia de Polícia de Alvorada, o delegado Luiz Carlos Rosen, o promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Leonardo Giardini, e o procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Eu queria propor isso, o Leonardo. O Leonardo, que é autor do livro chamado Bandidolatria e Democídio. Se glamorizou nos últimos anos, nas últimas décadas, se glamorizou um pouco a atividade criminosa, se vitimizou o criminoso e se deu a ele como um papel de vítima social, das desigualdades sociais. E a gente sabe que não é bem isso, né? Eu, por exemplo, sou filho de pobre de marré. Estudei a vida inteira em escola pública e não me tornei bandido. Assim como a grande maioria das pessoas é trabalhadora, é séria, quer viver do seu trabalho e não vai pro crime, né? Mas a mídia, em boa parte, os organismos culturais, enfim, tudo aponta para isso, como se houvesse uma dívida social com este
sujeito que empunha uma arma e que daqui a pouco quer expropriar aquilo que é devido por dívida histórica. É uma confusão danada, né, Leonardo? E nos últimos dias, com essa operação no Morro Jacarezinho, algumas pessoas colocaram nas redes sociais aí que eu e o Diego Pesce, que escrevemos o livro Banjo, Idolatria e Democídio, e esse aqui, né? Nós seríamos profetas, porque estaríamos que tudo que está acontecendo estaria dito lá. E na verdade aquilo não era nada de profecia. Se tratava apenas de uma descrição de coisas que estavam acontecendo e que as pessoas não estavam percebendo. E dentre a descrição que nós fizemos do estado de coisas, a nível cultural no nosso país, está assim, o fato que consideramos comprovado de que está efetivamente acontecendo um processo revolucionário no nosso país e que o crime organizado não está sendo abastecido, não está sendo liberado, não está sendo, digamos assim, até fomentado por acaso, por geração espontânea, mas existe por trás disso aí, sim, toda uma orquestração, todo um plano que pretende utilizar a marginalidade, o lumpen proletariado, como instrumento de geração de caos social. Herbert Marcuse já dizia nas suas obras que o lumpen proletariado, e nisso incluem-se os bandidos, as narco-guerrilhas, os narcoterroristas, que é o caso do Brasil, são importantes agentes na luta revolucionária, né? E essa ideologização da discussão, ela demonstra que efetivamente isso está acontecendo no nosso país. Quando se fala em ideologização, significa que as pessoas, por vezes, não sabem a origem das ideias que estão propagando. E quando você começa a propagar a ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade, e você enxerga aquelas imagens do Morro do Jacarezinho e continua dizendo isso, né? O criminoso é pobre. Pobre consegue comprar 6 fuzis que foram apreendidos, 16 pistolas, uma submetralhadora, escopeta calibre 12, munição de canhão. Qual é o pobre que consegue comprar um armamento como esse? Evidentemente que por ali nós não estamos ali lidando com pobres coitados, estamos lidando sim com uma força agente que consegue dominar um território inteiro de 80 mil pessoas, que é o Morro do Jacarezinho. E quando as pessoas acham que vão proteger essas pessoas, proibindo a polícia de ir lá, né, e ignorando que essas pessoas vão ficar lá submetidas a um tratamento muito mais tirânico do que se possa imaginar, com filhos sendo cooptados para o tráfico de drogas contra a vontade dos pais, com meninas que, quando começam a florescer, se forem fisicamente atraentes, vão ser chamadas a servir até sexualmente o chefão do tráfico local. Dentre outras, a pena de morte que existe no Brasil e lá é aplicada com extremo rigor no método do micro-ondas, né? No esquartejamento de pessoas que impede os pais de sepultarem seus filhos. Quando a pessoa, sabendo de tudo isso, continua proferindo esse discurso completamente divorciado da realidade, nós vemos que a ideologia tomou conta do debate. Ou nós temos aí pessoas mal intencionadas, desinformantes, na estrita concepção da palavra, ou nós temos aí ignorantes bancando o especialista com título de doutor, pós-doutor, mestre, mas que são pessoas completamente sem conhecimento do que de fato acontece. Esse tipo de pensamento ele não se sustenta quando você chega na esquina e conversa com qualquer pessoa que tenha um mínimo de lucidez e sanidade. Então, o que nós trouxemos com o livro Banjo, Idolatria e Democídio para o debate foi um pouco de sanidade para o debate. Pois é. A ideia foi colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pois é. Leonardo, esse é o Leonardo Jardim. Eu quero repassar para o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, no Rio de Janeiro, que além de um lado tem a ideologia que fomenta, que protege, que de alguma forma glamoriza o crime, mas por outro lado tem uma indústria do crime, né? Eu imagino que são alguns bilhões por ano que movimentam o crime aí no Rio de Janeiro, e isso acaba sendo um diapasão, se não às vezes uma franqueadora para o crime no resto do país, ô Marcelo.
Marcelo está nos ouvindo? Caiu? E veja só. E a gente precisa também verificar até que ponto não há uma troca aí entre essas duas coisas que você mencionou, né? Quer dizer, esse dinheiro que é levantado, até que ponto uma parte disso não vai para financiar também esses setores que fazem a guerra cultural no pior sentido possível, que é esse que o Leonardo falou, de glamorização, demonização da polícia e glamorização do bandido. Porque no Rio de Janeiro, que vocês sabem, é onde fica a sede de uma empresa de entretenimento, produtora de entretenimento, de comunicação, enfim, e tem todo um caldo aqui de cultura, e a gente vê isso com muita nitidez, né? Existe uma comunidade específica no Rio de Janeiro, né, que é a Maré, que a polícia, que também é uma comunidade plana, como o Jacarezinho, e também tem uma situação de crime organizado, uma coisa pavorosa, né, de tráfico, e o pessoal da polícia costuma dizer aqui, olha, se fizer qualquer operação na Maré, pode morrer, pode não morrer, mas basta a polícia fazer uma operação de repressão ao tráfico na Maré, no dia seguinte tem ONG, tem artista, tem a Maré é fornecedora ou a Maré é patrocinadora? Pois parece que a Maré é patrocinadora, né? Porque, não sei se vocês lembram, né? Surgiram desenhos de crianças que foram para a primeira página do maior jornal do Rio de Janeiro. Olha as criancinhas da Maré desenhando o helicóptero malvado da polícia, atirando, aí tinha o menininho dando a mão para a mãe, aqueles bonequinhos, né, que criança desenha e tal. E nenhum desenho, tinha uma figura ausente de todos os desenhos, né? Não é aquela figura oculta da ex-presidenta, não, a figura ausente era o traficante, né? Você olhava para dizer, mas cadê o traficante? Né? Cadê o bandido? Só tem o helicóptero malvado, aí os pontinhos, que eram as balas, né, a munição, aí as pessoas lá embaixo e tal, a mamãe, o filhinho, segurando uma florzinha, mas não tinha traficante. Né? Então tem essa questão, né? Tem um aspecto muito interessante, né, e trágico, né, mas enfim, do crime organizado no Rio, que é o seguinte, tá? O crime organizado aqui no Rio, você tem basicamente tráfico e milícia. Né? O traficante é endeusado, né, porque para ele se volta esse olhar da esquerda de que ele é o revolucionário, ele é o lumpen proletariado que o Leonardo mencionou e tal. A milícia, grande parte da milícia, infelizmente, no início, né, tinha relação com a polícia. Né? Então, esse era um tipo de criminoso. Hoje nem tem mais, a verdade seja dita, hoje tem muito pouco. Né? Mas na origem, infelizmente, alguns maus policiais criavam, organizavam aí milícias. Né? Então, a esquerda, como a esquerda sempre demoniza a polícia, esse foi um setor da criminalidade, né, que não conseguiu angariar, por enquanto, né, nunca se sabe, não conseguiu angariar a simpatia da esquerda. E aí acontece uma coisa muito interessante. Em outubro, por exemplo, nós tivemos uma grande operação contra a milícia no Rio de Janeiro, já com a decisão do Fachin, valendo. Tá? A polícia entrou numa comunidade dominada por milicianos, né? Os milicianos reagiram à bala e foram 16 milicianos mortos na troca de tiros com a polícia. Provavelmente vocês não ouviram falar nisso. Não. Isso deve ter saído. Pois foi em outubro, agora, né? Poucos meses, 16 mortos. Não teve ONG, não teve primeira página dos jornais aqui do Rio, né? Pode ter tido uma notícia lá no cantinho inferior da página 43, né? Então vejam que há nitidamente uma questão ideológica, porque quando o atingido é o tráfico, né, pela operação policial, a mobilização é imediata e intensa, vocês estão vendo. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade jornalística, e a pergunta para quem vive aí o dia a dia do Rio de Janeiro. Todo mundo imaginava que ao ser eleito um juiz para o governo do estado, no mínimo, a lei viveríamos um império da lei, a lei seria ciosamente cumprida e tal, haveria inclusive combate ao crime de uma forma mais incisiva, e o que a gente viu é que esse governador se envolveu em corrupção, foi inclusive impedido.
Isso não cai sobre vocês, fluminenses, um peso de desânimo quase, porque, puxa, se um juiz se envolve em falcatrua, desvio do dinheiro público, que ponto nós chegamos, né? Naturalmente é uma coisa lamentável, né? Mas para fazer justiça, eu preciso dizer que nessa questão da repressão ao crime organizado, tá? À criminalidade violenta, o Rio de Janeiro avançou. Desde 2018, o novo governo tomou posse em 2019, né? Mas também, para ser justo, desde 2018, com a intervenção federal, nós tivemos quedas expressivas nos índices de criminalidade. Agora, claro que é lamentável, né, que a gente veja esses episódios de corrupção, tá? Mas é possível perceber um novo enfoque, que é o enfoque do enfrentamento, né? Eu queria até comentar o que o doutor Luiz Carlos, né, o delegado, que eu queria cumprimentar, ele fez uma observação inteiramente correta, né, que é a questão da inteligência. Claro que essas operações são precedidas de coleta de informação, né, de inteligência. Inteligência, investigação e operação. Né? Agora, esse discurso dos bandidólatras, né, tão bem destacados nesse livro que o Leonardo não vai dizer porque o livro é dele, mas eu posso dizer que esse livro que é indispensável, que é o Bandidolatria e Democídio, né? O discurso dos bandidólatras, que é o que eles querem, né? Eles querem que não haja repressão, porque o criminoso é o revolucionário, aquilo tudo que já foi dito. Tá? E aí eles tentam, não vão assumir isso, né? Então tentam embrulhar isso num discurso. O discurso da moda da esquerda nos últimos tempos foi: é preciso combater o crime com inteligência, né? Violência não adianta. Ora, amigo, inteligência existe, informação se coleta. Você está há 10 meses coletando informação. Qual foi a informação coletada? Olha, os traficantes do Comando Vermelho no Jacarezinho estão situados na rua tal, no lugar tal, na avenida tal, as armas estão guardadas ali não sei aonde, a munição ali, e as drogas são armazenadas ali adiante. Ótimo, você já tem a inteligência, já tem a informação. E agora faz o quê? Manda uma cartinha para eles? Não, pode ser pode fazer um abraço simbólico. Já sabemos onde você está. Pode fazer um abraço simbólico da favela, ou então pintar uma unha de branco, ou cantar em Imagine. Talvez resolva. Sobe com o livro. De repente isso quer dizer, Marcelo, que a gente joga o relatório de inteligência na cabeça do traficante quando ele vier com um fuzil pra cima de você. Isso. De repente, se for um relatório bem grosso, né? Bem grosso, né? Aí já faz, de repente. Isso, já. Mano, teve um ministro do Supremo que falou, né? Em vez de armas, deveríamos pensar em livros, né? Talvez um dicionário, né? Que é pesado, né? Você o orelhão daqueles antigos. Um livro sobre neoconstitucionalismo, né? Que também são grandes e tal. Você joga no o teu livro já não mata ninguém, ô Leonardo. O teu livro é 120 páginas, 140 páginas, acho que não mata ninguém. Não, são 320 páginas. Então já mata. Se não mata, já tonteia. Combater um fuzil, não. Eu não iria combater alguém armado com um fuzil com o meu livro. Jamais. Agora, esse livro, como disse o doutor Marcelo, ele deve ser lido e relido, né? Eu já li 2 vezes esse livro. Ele é de fundamental importância para se conhecer a realidade. Eu indico esse livro aí para colegas, né? Inclusive, onde tem a venda, Leonardo? É na Amazon, né? Eu comprei. Tu comprou na Amazon? Nós temos a venda na Amazon e em algumas livrarias virtuais vinculadas à Cedete, né? A distribuidora de livros Cedete. Bandidolatria e Democídio. É a mesma distribuidora do meu. do meu. Qual é o seu livro, Marcelo? Qual é o teu livro, Marcelo? Acabei de receber, veio de Londrina, vou desembrulhar no intervalo e mostro para vocês. Tá certo. Sereis como deuses. Eu sou um dos coautores sobre o ativismo judicial. Que tem tudo a ver com essa operação do Jacarezinho, com essa situação do Rio, né? Que é de fruto do ativismo judicial, essa proibição da polícia. O Luiz Carlos podia contar num livro um pouco dos seus 30 e tantos anos de histórias, hein, Luiz Carlos? Estamos pensando nisso, vamos ver, Estou pensando em escrever alguma coisa também. A crônica policial de verdade, né? Porque antigamente se falava, todos os jornais tinham uma crônica policial. O Luiz Carlos pode escrever a crônica policial de verdade, aquela vivida na ponta lá, né? Na linha de frente, né? Mas eu gostaria de... Toda vez que dá uma operação dessa, repercussão
muitas vezes para as forças vivas aí da sociedade negativa, não para a sociedade, mas para certos atores da sociedade. O que ocorre, Júlio? O que ocorre, doutor Marcelo, doutor Leonardo? É a baixa autoestima do policial, né? E a própria instituição, ela se retrai. Qual é que vai ser a próxima operação, doutor Marcelo, agora aí no Jacarezinho? Quando será a próxima operação policial ali no Jacarezinho? Eu não sei. Depois dessas críticas que foram feitas abertamente por todos os segmentos da sociedade, aquela população vai ficar mais subjugada ainda. Mas é que tu estava falando, o teu raciocínio completo que eu tinha entendido é o seguinte, que às vezes até o bandido provoca esse tipo de ação para que Sim. Agora ele vai passar a celeza 1 ano, 2 anos sem ter uma ação ali. Com certeza. Eles atiraram, delegado. Foram eles que atiraram no metrô. Não há dúvida. A polícia estava de costas pro metrô. De costas pro metrô. A polícia estava de costas pro metrô. Foi eles que atiraram naquele. E vou lhe dizer mais, ó. Aqueles que morreram ali, ó, foram colocados, são os cabeças de bagre do tráfico. Porque realmente, porque tu bota aquele pessoal, morre aqueles 20 e poucos ali, que foram colocados para enfrentar a polícia. E bucha de canhão. O que acontece? Dá uma comoção na sociedade ali, naquela comunidade que já é oprimida, subjugada, e vai demorar uma nova operação policial lá agora. E me diz uma coisa também, que não é comentado, como é que uma ambulância entra naquela comunidade para tirar alguém que está machucado? Se tem aquele monte de barreira ali para nem caveirão passa. Como é que faz? Como é que é aquela comunidade? Ninguém diz isso. E a desobstrução desses caminhos, doutor Marcelo, tem sido feito, não? Ele faz de dia e de noite eles fazem de novo. Tem um jornal do Rio de Janeiro reclamando hoje que não fizeram perícia no local, na hora dos... Imagina, não fizeram perícia dos cadáveres no local. Ali o tiro de fuzil comendo submetralhadora. Ele queria que o perito chegasse, dá licença que eu vou fazer. Podia ter ido um repórter também, podia ter ido um repórter cobrir também, né? Pois é um negócio assim, é impressionante, né? Esse negócio das barreiras é uma coisa tão grave, se tornou uma coisa, teve uma aceleração tão grande na construção de barreiras pelo tráfico a partir da decisão do Supremo. Eu tenho um amigo que mora em Jacarepaguá, que é um bairro que fica do lado da Barra da Tijuca, tá? Ele não mora em favela, não mora em comunidade, ele mora numa rua que tem prédios, tem condomínios e tal, mas que seguindo essa rua, você vai chegar lá na Cidade de Deus, que é uma comunidade plana também, dominada pelo tráfico. Pois bem, os traficantes puseram barreiras de concreto de mais de 1 metro de altura nessa rua. Hein? Nessa rua. Essa rua tem prédio, tem padaria, é uma rua normal. Hein? Mas como dá acesso à área que eles dominam, eles puseram barreiras lá e ficavam, até mês passado, eles ficavam de fuzil ostensivamente, de dia e de noite se revezando. Eram 2 de fuzil, 1 de pistola, sentavam na cadeirinha, padaria tinha umas cadeirinhas assim fora, umas mesinhas, sentavam 2 de fuzil, ostensivo, um olhava para um lado, um olhava para o outro, para controlar o movimento. E aí, veja que gentileza, como tem prédios lá, condomínios, com moradores que têm que sair para trabalhar de carro, eles colocavam cones em zigue-zague, para gentilmente permitir que o morador saísse de carro bem devagarzinho, para eles poderem controlar, né? E no fim do dia voltasse também fazendo o zigue-zague nos cones para entrar na sua garagem, né? Gente, o que é isso? Você imagina isso em Nova York? Mas numa rua residencial? Marcelo, isso a gente tem mais luzes sobre o Rio de Janeiro, mas isso é uma realidade em vários estados do país. O Espírito Santo aí do lado também é um estado conflagrado, o Acre é um estado conflagrado, tem bairros de Rio Branco que não entra polícia, não entra nem de dia, não entra lá. Tem vários lugares no Brasil, São Paulo tem vários favelas no Brasil que a polícia não entra. Nós já temos de uma certa forma territórios conflagrados e isso domínio já escriturado do crime, né? Eu faço sempre essa pergunta, né? Um sujeito, né, um traficante de fuzil, 2 traficantes de fuzil, sentados, né, numa mesinha na calçada da padaria, tomando um cafezinho cada um de dia.
Em Nova York, quanto tempo eles ficam lá? Eu acho que eles não ficam nem 1 hora, né? Daqui a pouco vai chegar um helicóptero, vai chegar a polícia, vai chegar alguém. E não vai ter negociação. Não vai ter negociação, né? Vai chegar lá e não é possível uma situação dessas, né? E aqui no Rio, né? Quando se começou a falar que a polícia deveria, diante de um traficante portando fuzil, a polícia deveria atirar, que é um alvo legítimo, a reação foi impressionante, né? Você ouvia de um jornalista, pessoal da esquerda, não, absurdo, só se ele atirar primeiro. Bom, então tá bom. É que de repente não era fuzil, era um guarda-chuva, ou não era um guarda-chuva. Não era uma metralhadora, era uma furadeira. Não era um traficante, era o Gene Kelly, né? Ensaiando, cantando na chuva. Então é uma brincadeira, né? Vamos a mais um intervalo comercial. Quero só ler alguns ouvintes que estão na live. A Dorlífia Mete, Sandrinha Poleto, Paula Giovanianes, Gilson Chaves, Luísa Bianca, Lúcia Oliveira, Luiz Ravazolo, Ricardo Cecego, Ju Petec, Joares Tessaro, Lourenço Romanzini, Cláudio Frutuoso, Vera Silva, Neiva Rosa, Luiz Iali, Cleison Cecego, Fernanda Bess, beijo Fernandinha, Roberto Perli, Rocco Donádio, Jorge Rodrigues, Beto Marshall, Roberto Lopes, Ricardo Silveira, Sandro Sandreira, João Paulo Fontoura, Marilane Rochel, Paulo Henrique Oberdorfer, Roni Querino, lá de Porto, em Portugal. Depois eu leio mais, tem muito mais gente assistindo o Boa Tarde Brasil desta segunda-feira, 10 de maio. Vamos agora com Nó na Madeira, do João Nogueira, e voltamos para o bloco final do Boa Tarde Brasil desta segunda-feira. Em samba de roda já dei muito nó, em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval. Sou madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar, que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno, inovador, nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado e inesquecível, fazem do Crematório Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura. Mais um produto Gimo, qualidade comprovada. Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Cindy Lojas Porto Alegre. São 5 modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo sempre. Eu sou Essencial. Eu sou o comércio de bens, serviços e turismo. Represento 73% do PIB no país. Para continuar funcionando e voltar a gerar emprego e renda, eu preciso do seu apoio, da sua responsabilidade e que você respeite o distanciamento social, porque eu não tenho mais fôlego para parar. Uma campanha da CNC, FEComércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Semeou ou vai semear trigo e quer colher ainda mais nessa safra? Então preste atenção nesta oportunidade. A Biotrigo realizará seu webinar técnico Brasil no dia 12 de maio, às 8h30 da manhã, com transmissão online pelo YouTube e Facebook da Biotrigo. Participe e saiba como colher mais trigo em menos tempo. Acesse o site www.biotrigo.com para conferir a programação completa e garantir a sua inscrição.
Evoluir sempre. Este é o pensamento que acompanha a Dr. Clean há 25 anos. É olhar a evolução humana junto com a ciência. Por isso, desenvolvemos pessoas e infraestruturas com base na excelência e na tecnologia. É crescer com responsabilidade. São milhares de médicos atendendo mais de 100 mil beneficiários para a saúde de nossos clientes estar em ótimas mãos. Dr. Clean, 25 anos. O plano é simples. Viver bem. Fiat Cronos, na mitologia Deus do Tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos apresentando Boa Tarde Brasil. Estamos de volta para o bloco final do Boa Tarde Brasil nesta segunda-feira, 10 de maio. Deixa eu pôr em ordem em dia a minha caixa comercial aqui. Com o app Meu Carrefour é assim, quanto mais Carrefour, mais recompensas para você. Carrefour, todos merecem o melhor. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Eu sou o essencial, eu sou o comércio, eu não tenho mais fôlego para parar. Confederação Nacional do Comércio, FEComércio e sindicatos filiados. Agora a consulta ao Serasa é mais um dos benefícios dos associados Sindilojas Porto Alegre. Fale com um consultor. Conheça o Seven, sofisticação e exclusividade no ponto mais alto da Bela Vista. Pronto para morar. Qualidade Volens Incorporadora. São 14 horas e 37 minutos e a hora certa tem o oferecimento de CIERS. Conheça o programa de estágios do CIERS. A Caroline Castro diz o seguinte: os trabalhadores que saem para trabalhar e precisam deixar seus filhos em casa, ainda por cima em escolas fechadas, temendo pelo aliciamento, precisam limpar as favelas sim, assim como precisamos limpar as bancadas desses políticos corruptos e mandatários obscuros. Naquele filme Tropa de Elite 2, o Wagner Moura, na vida real, é um dos que patrocinam, batem palma para o mecanismo. Mas naquele filme, o filme trazia esta relação muito estreita entre as milícias, entre o tráfico, entre o crime organizado e a política. Porque se alguém afrouxa as leis, se alguém contemporiza as leis, tem ou é usuário ou é patrocinado, né, pelo crime organizado, que é que a gente falou da outra vez. E aí o eleitor, o ouvinte agora, mas o eleitor no ano que vem tem que se dar conta que a principal eleição, o principal voto que você tem que dar é no legislativo. Porque o legislativo, especialmente o legislativo federal, deputados federais e senadores que têm a possibilidade de mudar esse quadro. Porque o ministro Fachin, por exemplo, faz o que faz, os ministros, desculpa, não chamo mais de ministro, os membros do STF fazem o que fazem porque o Senado não lhes dá o devido tranco constitucional que deveria ser dado. O tal do pesos e contrapesos morreu com essa atual formação do Senado Federal. Então, se você não concorda com o que aí está, como se dizia antigamente, você tem que, o ano que vem, pensar bem nos seus votos ao Senado e à Câmara Federal. Está conversando conosco, está o Dalnei Fur também, meu querido amigo, ouvindo aqui. O delegado está mandando um beijo aqui para dona Vera Silva, o delegado Luiz Carlos, né? Dona Vera Silva, que é vizinha dele e ouvinte do Boa Tarde Brasil. Grande pessoa. O Paulo Henrique, maravilhosa. Almeri Castro, Jair Sampaio, João Antônio Santos Araújo, Darlan Sarturi, Moisés Hoffman, Marcelo Gezê, Guilherme Moro, Sandra Castro, Cláudio Caivano, um abraço, Cleiton Krause, João Souza, Daniel Zimmermann, Lúcia Oliveira, Newton Rosa, Cássio Kurs, Rafael Borges, Genaro Vaz, Laila Zig, Sandro Schirmer e entre outros que a gente vai conversando daqui a pouco. Eu queria botar ainda na nossa conversa a atuação garantista da justiça. É um assunto delicado,
porque a justiça não gosta muito de ser criticada, avaliada, mas é necessário. O trabalho do policial, eu pergunto isso inicialmente ao Luiz Carlos, depois ao nosso promotor e ao procurador, o trabalho do policial às vezes é secar gelo, né? Seca, prende o bandido. Às vezes o policial nem chega à saída do plantão informando a prisão e o rapaz já está na rua, né? Júlio, Luiz Carlos Rosen. Júlio, eu vou te dizer o seguinte. Eu tento, nesse meu tempo de polícia, essa trajetória aí de 30 e lá vai pedrada, eu sempre tentei fazer o meu melhor, né? O meu melhor para a sociedade. Eu já poderia estar aposentado desde 2012, se quisesse, mas preferi ficar porque gosto da atividade. É uma atividade apaixonante ser policial. Mas eu vou te dizer o seguinte, né? Realmente, toda vez que a gente vai efetuar uma prisão, uma nova prisão, né? E se verifica que o criminoso já tinha passagens pela polícia, já tinha cometido crimes graves, já tinha sido preso, uma dificuldade enorme de fazer uma prisão hoje em dia. A gente não digo se revolta, mas a gente fica bem angustiado. Porque uma investigação hoje policial, com uma Constituição, com o artigo 5º, freando e engessando muitas vezes as instituições, ela é difícil, ela é complexa. E aí muitas vezes se prende um criminoso, né, de alta periculosidade, e dali um mês e pouco, às vezes até menos, esse criminoso está de volta às ruas aí, cometendo os mesmos crimes, e quando não, acabam por matar um policial que está na atividade de polícia e buscando prendê-lo novamente. Então, realmente, essa questão garantista, o garantismo, na realidade, ele é, ou deveria ser, né, um respeito à aplicação da lei, né, um respeito à aplicação da Constituição Federal. Mas me parece que aumentaram essa questão. Essa questão parece que ela chega ao infinito, o garantismo. Então eu te digo assim, ó, que nós buscamos fazer o nosso melhor e que cada a instituição de persecução criminal deveria também, né, ter esse mesmo mote. Porque eu vejo assim, ó, quando me dizem, não, determinada instituição, o Poder Judiciário não tem responsabilidade por segurança pública. Já me disseram várias vezes isso. Eu não concordo. Eu acho que todos nós temos a responsabilidade com a segurança pública. Eu quero colocar o promotor de justiça, o Leonardo Jardim, e o procurador de justiça do Rio de Janeiro, o Marcelo Rocha Monteiro, nessas. Como é que a gente pode avaliar essa questão? É por falha na lei? É por uma interpretação enviesada da lei? O que acontece que a dificuldade de nós termos a criminalização, olha o absurdo, a criminalização do crime, né? E a pena de verdade, a punição do criminoso no Brasil. Leonardo Jardim. Pois olha, Júlio e delegado Luiz Carlos, Marcelo, ouvintes, o que eu vejo como grande problema da nossa situação atual é a mentalidade. É um modelo mental que é um modelo mental garantista que ele norteia o nosso sistema de justiça criminal. E aqui eu quero desfazer uma confusão terminológica, né? Garantismo e garantias não são sinônimos. O garantismo é um sistema que foi criado, né, a pretexto de salvaguardar as garantias daqueles que são acusados em processos criminais. As garantias em si não são o garantismo, né? O garantismo ele é um sistema que, por ter um viés ideológico desde o seu nascimento, ele acaba promovendo uma paulatina destruição e corrupção do sistema de justiça criminal e da própria ordem jurídica enquanto legislação e funcionamento. Tá? Então, essa disfuncionalidade que nós temos no sistema de justiça criminal, ele decorre de visões de mundo que são colocadas, né, desde as academias e que acabam contaminando tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, quanto o poder judiciário, e criando políticas criminais que são
insuficientes para salvaguardar os direitos da população e, consequentemente, as garantias que eles pretendem, que eles dizem que preferem proteger. Né? E aí que nós criamos, através de uma ideologização em que o poder é mais importante do que a justiça, é o crime sem castigo e o castigo sem crime. Né? Nós temos condutas que são intrinsecamente criminosas, que nós vemos aí os movimentos ideológicos buscando a sua descriminalização. Falo de tráfico de drogas, falo de crimes patrimoniais como o furto, que se prega por aí a descriminalização, e outras condutas, ao mesmo tempo em que nós criminalizamos o cidadão comum, cuja conduta seria normal num ambiente saudável, mas que passa a ser vista como condutas reacionárias, condutas que atrapalham o bom andamento de uma evolução social que se pretende atingir. Então nós temos uma visão distorcida do que é justo, né? O que é justo passa a ser aquilo que é útil para uma determinada corrente, uma determinada grei política que busca obter poder. E quando você corrompe o sistema de justiça criminal e a ciência jurídica dessa maneira, você vai gerar uma indústria de injustiças, uma indústria de disfuncionalidade, de guerras intestinas que vão resultar em um caos na sociedade que somente uma mão de ferro, somente um tirano, somente alguém que tenha a disposição de ser mais forte do que tudo e que todos, e suplantar a tudo e todos, vai conseguir resolver. Pois é, essa última fala do Leonardo antecipa a pergunta que eu ia repassar para o Marcelo, para o procurador Marcelo Ramos Monteiro, Rocha Monteiro, que é o seguinte: como é que se resolve isso? Aí ele me disse só uma mão de ferro. Será que é só isso? É essa a alternativa, ou Marcelo? Tem um delay. O Marcelo tem que abrir o microfone. Já que a pergunta é sobre justiça, ausência de limites, Supremo Tribunal Federal, eu aproveito para fazer também a propagandazinha aqui do meu livro, né? Eu sou um dos autores, na verdade, né? O livro aborda a questão do ativismo judicial sem limites, né? Do Supremo. E o título sugestivo é Sereis como Deuses, né? O Supremo Tribunal Federal e a subversão da justiça, né? Que tem a ver com isso que o Leonardo está falando, né? O poder passa a ser mais importante do que a justiça, e o Supremo hoje age como uma corte, um tribunal de justiça com poderes absolutos, né? Então você vai ter por um lado, né, este garantismo, né, hiperbólico, excessivo, sem sentido, que você encontra todo dia. Semana passada, manchete dos jornais, não era o Supremo, era o Superior Tribunal de Justiça, diz que prisão preventiva não é proporcional para o indivíduo que foi preso em flagrante com 383 quilos de droga. Tá? Não, para ele não é proporcional. Repetindo, ou na mesma trilha de uma decisão de talvez um mês atrás, do ministro Gilmar Mendes, que mandou soltar o traficante que foi preso em flagrante com 300 quilos de droga também, né? 300 e pouco, né? Um outro traficante, dizendo que não era proporcional essa prisão preventiva. Né? Mas como? Né? Como é que não é proporcional? Você acha que o sujeito é um traficante freelance? Né? Não é vinculado a nenhuma... para adquirir mais de 300 quilos de droga, para movimentar essa... É claro que ele é integrante de uma facção do crime organizado. É claro que ele é perigoso, né? Mas não é. Então você começa a Talvez se ele tivesse, talvez se esse traficante tivesse feito um vídeo na internet falando de algum ministro do STF, aí fosse, né? Aí incorreria na prisão. O mesmo tribunal que não prende o traficante, tá? Já prendeu jornalista, que eu não via isso desde o final do regime militar, pela jornalista ser preso pela sua opinião, tá? Prende deputado, tá? Prende manifestante, tá? Tem gente respondendo a inquérito, tá? Por ter participado de manifestação. Tá? Tudo por iniciativa do Supremo. O Supremo instaura inquérito, que não é função do Supremo, é função da polícia. Tá? Eu passei anos ouvindo os garantistas dizendo
Judiciário não pode exercer função investigatória, isso é função da polícia. Estão até certos nesse aspecto, né? Aí agora acabou, né? Então é garantismo, né? Por um lado, e por outro lado é autoritarismo, esse inquérito das fake news, né? Eu conheço advogados de alguns dos investigados, né? São 2 anos sem ter acesso aos autos. Como é que você vai defender o seu cliente sem ter acesso aos autos, né? Isso é uma coisa absurda. Mas o traficante não, o traficante a gente tem que respeitar os direitos, não faz sentido prendê-lo. É uma completa inversão de valores a partir de uma corte, né, de justiça que parece não ter mais limite, né? Que decide quando vai fazer o censo, que decide qual vai ser a alíquota de importação de arma de fogo, que legisla, que cria lei penal, né? Que para nós... Então que seja que nem nos Estados Unidos, Marcelo, sejam eleitos. Pois que sejam eleitos. Nós estamos sendo governados por uma espécie de governo paralelo sem voto. Né? Nós estamos sendo governados... O grande Scalia, sobre quem eu escrevo nesse livro, o ministro da Suprema Corte Americana, dizia: eu não quero viver num país governado por 9 juízes, lá são 9, aqui são 11, né? 9 juízes, 9 agentes públicos vitalícios e não eleitos. Isso é tudo que eu não quero para o meu país. E ele era um dos 9, hein? É tudo que eu não quero para o meu país. Tá? Porque isso não é democracia. Tá? Ser governado por quem a gente não elegeu, o nome não é democracia. Tem um outro nome para isso. Não é democracia. Vamos encaminhando, já embicando por final, temos 7 minutos de programa. Eu queria dar espaço ainda para as manifestações finais. Eu queria agradecer, mandar um abraço aí, Marcelo, mandar um abraço ao Roberto Mota, querido amigo em comum. Roberto Mota participou conosco semana passada do programa e eu disse: Mota, eu preciso de alguém aí do Rio que nos fale sobre a realidade do Rio, sobre o Jacarezinho. Disse: o meu grande amigo Marcelo Monteiro. Então, quero agradecer, manda um abraço pro Mota. Para dar um fecho no programa, assim, o que vem por aí? O que se pode esperar? Há esperança, ao final do túnel, uma luz que não seja o trem vindo em sentido contrário? Luiz Carlos Holcim, delegado da 2ª DP de Alvorada. 2 minutinhos, 1 minutinho. Sim, eu acredito que isso, a mudança, ela pode ocorrer, essa mudança cultural, e até porque a sociedade, digamos, o povão, o homem médio, que se chama, a pessoa, ela acredita nas forças de segurança, tanto é que você vai analisar o que foi escrito nas redes sociais, as pessoas acreditam e apoiam operações como essas que foram feitas lá no Jacarezinho. De mais a mais, eu gostaria de agradecer então a participação do programa, mandar um abraço aí pro Dr. Leonardo, pro Dr. Marcelo e pro Cláudio, e fico à disposição para novas oportunidades. E nos avisos do teu livro, né? Pode deixar. Imagino que tem de bronca para contar, né? De história. Eu tenho uma para contar que poucos falaram e quando escreveram mentiram. Foi o caso da degola na Praça da Matriz. Eu participei daquela operação, né? Em 1990. Os ditos sem terra. Aquilo tem que ser recontado, aquela história. Foi mal que degolaram um policial militar. O nome do policial é Valdeci de Abreu Lopes. Valdeci Lopes. Meu amigo, Valdeci, falecido. Foi degolado por um golpe de... Não foi degola. No livro, escreveram um livro, disseram que não foi degola aquilo. Não foi degola. É mais ou menos como aconteceu na Revolução de 1893, aqui também não foi degola, né? Não Atravessou de lado a lado, mas não foi degola. Obrigado, Júlio. Obrigado, Luiz Carlos. Jardim, Leonardo Jardim, promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, agora trabalhando em Passo Fundo. Tuas considerações finais, Leonardo? Opa. Tem um delay até desmutar o microfone. Eu quero agradecer o convite que foi feito e essa conversa excelente que nós tivemos aqui com o Marcelo, com o delegado Luiz Carlos, com o Cláudio, que eu não pude cumprimentar antes, mas cujo trabalho lá no Instituto Floresta é de reconhecimento de todos, eu acompanho há bastante tempo, desde que praticamente começou. Eu conheci quem leva o Instituto Cultural Floresta à frente, e a solução é essa, né? A solução é evitar que o Brasil seja apropriado, que a Constituição brasileira seja apropriada por movimentos revolucionários. Quando se pensa que o Supremo Tribunal Federal ele
tem 11 ministros que são ditadores, que fazem aquilo que bem entendem. A coisa não é bem assim, evidentemente. Evidentemente que eles são um poder que atende uma demanda. E quem está conseguindo direcionar as ações é quem está demandando o Supremo Tribunal Federal e não o Supremo Tribunal Federal, porque nós não veríamos aí um ativismo judicial que que tomasse decisões que fossem contrárias à ideologia dominante pelos grupos que demandam o Supremo Tribunal Federal, que isso aí fique bem claro. Quando eu falo que se pretende criar um caos para implantar uma ditadura, eu estou falando de pessoas, de grupos que querem efetivamente soltar a corda para depois puxar a corda e estabelecer com mão de ferro um domínio, que é o que nós tentamos e queremos evitar no nosso país. Então, nós temos que lembrar sempre de uma frase que foi dita por um político que foi condenado e que foi preso e solto repetidamente até pelo próprio STF, né, um político cujo nome não vou citar, que disse que, olha, nós perdemos a eleição, mas nós vamos tomar o poder. Quando ele disse isso, ele estava se referindo exatamente a esse domínio do cenário político ideológico através de um ping-pong com entidades, ONGs, partidos políticos que demandam um Supremo Tribunal Federal que acaba invariavelmente, em um judiciário, por vezes, que acaba invariavelmente atendendo essas demandas e fazendo uma espécie de governo paralelo. Nós nos atentemos que esse é um caminho que vai nos levar a uma ditadura, que vai ser uma ditadura muito mais sangrenta do que a gente possa imaginar. A gente pode pensar no que acontece nos morros cariocas e imaginar o que seria esse pessoal tendo poder de vida e morte sobre toda a população brasileira. Obrigado, Leonardo Jardim. Foi um prazer participar. Um minutinho, Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Júlio, muito obrigado pelo convite, gostei muito de participar aí com o meu querido amigo Leonardo Jardim, com o doutor Luiz Carlos, com o Cláudio. Foi uma alegria poder conversar com vocês e dizer que o povo já deixou claro qual é o caminho que quer seguir. O povo deixou isso bem claro nas últimas eleições presidenciais, que é o caminho da ordem. Tá? Não quer condescendência, passar a mão na cabeça de bandido, quer o fim da impunidade, né? Quer ver o criminoso atrás das grades, não o cidadão comum, né? Preso atrás de um muro, atrás de uma grade, atrás de um condomínio fechado, etc. Né? Esse caminho, a sociedade já disse que é o caminho que ela quer trilhar. Agora, o que nós estamos vendo é essa diferença aí que o Leonardo lembrou dessa figura sinistra, que ele não disse o nome, eu também não vou dizer, a diferença entre ganhar a eleição, né, e tomar o poder. Começa com José e termina com Dirceu. Isso. Quem ganhou a eleição está sendo impedido de governar, né, por quem não quer abrir mão do poder. E não quer abrir mão do poder para atender às pautas desses setores todos que nós já conhecemos. É só olhar a decisão do Supremo aqui no Rio de Janeiro, das operações policiais, né? Partido Socialista Brasileiro. Quem é que apoia? Quem pediu foi o Partido Socialista Brasileiro, juntamente com a Defensoria Pública, né? Que tem uma enorme influência do PSOL aqui no Rio de Janeiro. Né? Então é PSOL, é PT, é PSB, é Rede, né? Um político aí que diz que o Supremo hoje virou o escritório da Rede. Né? A Rede pede alguma medida para impedir o governo de fazer determinada coisa e o Supremo atende. Tá certo. Então é isso. Obrigado, Marcelo. Estiveram conosco também assistindo o Joel Tricô, Guilherme Filho, Maria Dorothy Santana, o Valdecir Soranzo, o Pinduca Pascoal. Na produção tivemos o José Carlos Roque, na mesa de áudio Manuel dos Santos, na central técnica o Cleiton Lopes, na coordenação central Denis Rodrigues, nos transmissores o Gabriel Nunes e o Denner Pinheiro, na gerência geral o Guilherme Bauer, na direção geral da Rádio Guaíba o Claudinei Girotti, na presidência do sistema Rádio Guaíba Correio do Povo o Sidney Costa. Vem aí a Talino Pitts, o Esfera Pública, o tio Júlio volta amanhã com um programaço mais uma vez. Obrigado, beijo.